Existem arquivos que não aparecem em nenhum sistema. Não porque foram perdidos, não porque nunca existiram, mas porque alguém, com mãos trêmulas e consciência pesada, decidiu que algumas verdades são perigosas demais para o papel. O que você vai ouvir agora foi reconstituído a partir de 3 fontes. O diário de um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, encontrado dentro de uma mochila esquecida num posto de gasolina na BR-050. Uma fita cassete gravada por um médico legista aposentado que morreu antes de concluir a sentença. E o relato de Dona Ângela, 71 anos, moradora da comunidade de Vargem Bonita, que até hoje acende uma vela no jantar e não deixa nenhuma janela aberta depois das 10 da noite. A Serra da Canastra guarda muitas coisas, mas algumas delas não deveriam ter sido acordadas. Era outubro de 2003. O sargento Mauro Esteves tinha 42 anos, 20 anos de corporação e o tipo de rosto que parecia ter sido esculpido pela desconfiança. Sobrancelhas grossas, olhos de um castanho quase preto, mandíbula quadrada. Era o tipo de homem que não acreditava em assombração, que não acreditava em Deus, que mal acreditava no próximo. A chamada chegou às 23h47 de uma quinta-feira. A despachante tinha a voz cansada, rotineira, o tipo de voz que anuncia coisas ruins sem variar o tom. Sargento Esteves, temos um chamado de Vargem Bonita. Reporta um animaco morto, bovino aparentemente. Mas o comunicante insiste que quer a polícia no local. Diz que o jeito que o bicho foi... Diz que não foi animal nenhum que fez aquilo. Mauro bufou. Ergueu os olhos do café que esfriava na xícara. Que horas são? Quase meia-noite. E tem alguém mais perto? Não, sargento. A viatura mais próxima está em Piúme. E tem ocorrência ela também. Mauro fechou os olhos. Respirou fundo e fez o que fez durante 20 anos. Foi. Ele pegou o cabo Rodrigo Santana, 27 anos, novo demais para ter medo, e os dois seguiram pela estrada de terra que cortava a região sul da serra. Era uma noite sem lua. O tipo de noite em que o farol do carro parece rasgar a escuridão em vez de iluminá-la. Rodrigo ficou quieto boa parte do caminho. Mas perto de Vargem Bonita, quando as árvores começaram a fechar dos dois lados da estrada como paredes vivas, ele disse: Sargento, o senhor já ouviu falar no lobisomem da canastra? Mauro não tirou os olhos da estrada. Toda região tem sua lenda, cabo. Não é lenda não, sargento. Minha avó era daqui. Dizia que de geração em geração matam um boi na noite certa, uma oferenda, para manter a coisa quieta. Sua avó era supersticiosa. Ela era sábia. Silêncio. A estrada fez uma curva, e no ângulo do farol, por meio segundo, Mauro achou que viu algo entre as árvores. Alto, curvado de um jeito que não era natural. Curvado como se o corpo tivesse sido dobrado por alguém sem paciência. Mas quando passou o olho de novo, não havia nada. Só árvores, só escuridão, só o cheiro que havia entrado pelo ar-condicionado sem que nenhum dos dois tivesse percebido. Podre e metálico, como sangue velho misturado com terra molhada. O fazendeiro se chamava Geraldo Brás, 60 e poucos anos, corpo largo, o tipo de homem que passara a vida inteira carregando coisas pesadas. Mas quando abriu a porteira para receber os dois policiais, Mauro notou que as mãos dele tremiam. Não era frio, a noite estava abafada. Obrigado por vir, disse Geraldo. Eu sei que parece coisa de doido, mas o senhor vai entender quando ver. Foram de a pé até o pasto dos fundos. Geraldo segurava uma lanterna, Rodrigo segurava a outra. Mauro segurava a mão na coronha do coldre por puro instinto. O cheiro chegou primeiro. Denso, pesado, o tipo de fedor que gruda no nariz e na garganta e não sai mais. Não era só sangue, era outra coisa. Uma podridão que não condizia com o tempo. O animal estava morto há poucas horas, segundo Geraldo, mas cheirava como se tivesse apodrecido por semanas. E então a lanterna de Rodrigo achou o boi.
O silêncio que veio depois durou uns 4 segundos. 4 segundos em que nenhum dos 3 homens respirou. O animal tinha 580 quilos. Mauro sabia calcular o peso de um bovino pelo olho. 580 quilos de músculo e osso. Estava pendurado. Não havia galho, não havia estrutura, não havia corda. Estava pendurado a 1,5 metros do chão. Imóvel no ar parado e abafado da noite, como se a gravidade tivesse esquecido dele. O pescoço estava dobrado para trás em um ângulo que nenhum pescoço dobra. As costelas estavam abertas, não cortadas, não cerradas, abertas, como se alguém tivesse enfiado os dedos entre elas e puxado para fora com força. A carcaça estava seca por dentro. Não havia sangue no chão. Não havia vísceras espalhadas. Estava vazio. Como se algo tivesse bebido tudo o que havia dentro daquele animal. Jesus, sussurrou Rodrigo. Mauro deu um passo à frente. Depois parou, porque havia algo mais. No barro ao redor do boi havia marcas, profundas. Marcas que claramente não eram de casco, não eram de pata de qualquer animal que ele conhecesse. Eram marcas alongadas, estreitas. 5 dedos em cada pé. Mas o polegar ficava atrás, como nos macacos. E eram grandes, grandes demais. E andavam em 2 pernas. Geraldo, disse Mauro com a voz mais calma que conseguiu. Você tem câmera fotográfica? O velho assentiu. Entrou correndo em casa e voltou com uma câmera analógica velha, daquelas descartáveis de farmácia que ainda existiam em 2003. Mauro fotografou tudo: as marcas, o boi suspenso, a ausência de sangue. E então, no último clique da câmera, quando a luz do flash se abriu no escuro do pasto, a coisa estava do outro lado da cerca. Não estava lá antes, Mauro tinha certeza. Alta, irregular, como se fosse um homem, mas o contorno estava errado. Os ombros altos demais, os braços longos demais, a cabeça levemente inclinada para um lado, com aquela curiosidade tranquila e perturbadora de algo que observa sem medo, porque sabe, com certeza absoluta, que não é a presa. O flash durou uma fração de segundo, e quando a escuridão voltou, não havia mais nada. Mauro baixou a câmera devagar. Rodrigo, disse ele, muito baixo. De costas para a cerca. Vamos indo. Voltaram para a viatura sem correr. Mauro não sabia dizer por quê. Talvez porque correr fosse admitir que havia algo do que fugir. Talvez porque algum instinto primitivo enterrado sob 20 anos de corporação soubesse que correr seria o pior erro possível. Dentro do carro, Rodrigo ficou olhando pela janela. Sargento, não fala. Mas o sargento... Não fala agora, Rodrigo. Rodaram em silêncio. A estrada estava igual, as árvores estavam iguais, mas o cheiro, aquele cheiro podre, metálico, de sangue velho e terra molhada, havia entrado no carro com eles. Quando chegaram à delegacia de São Roque de Minas, eram quase 2 da manhã. Mauro foi direto ao seu superior, o tenente Adalberto Freire, que era o tipo de homem que gostava de resolver as coisas sem barulho. Baixo, careca, com aquele eterno ar de quem está calculando o que falar antes de falar. Mauro colocou na mesa o relatório que havia escrito no carro e a câmera fotográfica. Adalberto leu. Releu. Olhou para a câmera. Você fotografou a cena? Sim, tenente. 24 fotos. Boi suspenso sem sustentação aparente. Marcas no barro com morfologia incompatível com qualquer animal catalogado na região. E no último frame... No último frame o quê? Mauro hesitou.
Era a primeira vez em 20 anos que hesitou antes de dar um relato. Uma figura, do outro lado da cerca, bípede, não humana. Adalberto ficou quieto por um longo tempo. Depois se levantou, abriu a gaveta do armário atrás de si, pegou um envelope amarelado e o colocou sobre a mesa. Abre. Dentro do envelope havia fotografias. Preto e branco, antigas, de qualidade ruim, do tipo tirado em câmera de inspeção de local de crime dos anos 80. Eram cenas parecidas. Bovinos abertos, marcas no barro, e em uma das fotos, desfocada, tremida, como se quem fotografou tivesse tremido de medo ou de frio ou de ambos, a mesma figura. Alta, braços longos, cabeça inclinada. Isso é de 1987, disse Adalberto. Houve mais 2 casos em 1993, sempre no mesmo período, outubro, sempre nos arredores da serra, sempre a mesma coisa. Ele fechou o envelope. O protocolo é guardar o material, encerrar o boletim como um animal selvagem não identificado e não tocar mais no assunto. Mauro ficou olhando para o tenente. Com todo respeito, tenente, o senhor viu o que tem nessas fotos? Vi. E o protocolo é não tocar mais no assunto? O protocolo é não tocar mais no assunto. Silêncio pesado. E se aparecer de novo? Adalberto guardou o envelope na gaveta. Girou a chave. Colocou a chave no bolso. Reza para não aparecer. O que vem a seguir não está no relatório policial. Está no diário de Mauro Esteves, escrito à mão, com tinta azul que foi ficando cada vez mais irregular à medida que as páginas avançam, como se a mão que escrevia fosse perdendo a firmeza. 3 de outubro, 2003. Não consigo dormir. Fiquei pensando na figura, no jeito que a cabeça estava inclinada, como a de um cachorro quando ouve um som estranho. Só que não era curiosidade. Era reconhecimento. Como se aquela coisa me visse e soubesse exatamente quem eu era. 5 de outubro. Voltei ao pasto com Rodrigo, de dia. O boi tinha desaparecido. O barro estava limpo. As marcas apagadas, como se nunca tivesse acontecido. Geraldo estava diferente. Fechado. Mal nos olhou. Quando perguntei sobre o boi, disse que estava enganado, que devia ter sido um jaguar. Perguntei se alguém tinha passado por lá. Ele ficou quieto. Depois disse: "O senhor precisa ir embora agora." 8 de outubro. Fui buscar as fotos na câmera. A farmácia revelou 23. A 24ª, o último clique, o do flash no escuro, não revelou. A atendente disse que o negativo estava danificado, queimado, como se tivesse sido exposto a uma fonte de calor muito intensa. Guardei as 23 com o tenente, conforme o protocolo. Mas antes, fiz uma cópia de 3 delas. 12 de outubro. O Rodrigo pediu transferência hoje. Não me disse por quê. Só me deu um abraço rápido no corredor e disse: "Sarge, tem certas coisas que a gente não foi feito para saber." Foi embora sem olhar para trás. 15 de outubro. Fui falar com Dona Ângela, a moradora mais velha de Vargem Bonita. Minha mãe a conhecia anos atrás. 80 e poucos anos, com aquela lucidez afiada de quem viveu muito e aprendeu a não desperdiçar palavras. Me serviu café com bolo de fubá e ficou me olhando como quem olha para alguém que está prestes a pôr o pé numa armadilha. "Você foi lá," ela disse. Não foi pergunta. "Fui," eu disse. "E você viu?" "Vi." Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse:
O bicho existe há mais tempo do que qualquer família que mora nessa serra. A gente não sabe o que é. Não tem nome certo para isso. Lobisomem foi o nome que o povo inventou porque precisava chamar de alguma coisa. Mas não é lobisomem. Lobisomem é lenda de europeu. Isso aqui é outra coisa. Mais velha. Mais velha do que? Perguntei. Mais velha do que o nome que a gente daria para ela. Ela tomou o café dela devagar. O pacto que existe aqui é simples. A cada outubro, a família que guarda o segredo oferece um animal. O bicho come. E fica quieto o resto do ano. Não vem perto das casas, não toca em ninguém. Ela me olhou por cima da xícara. O problema é quando alguém atrapalha o ritual. Meu estômago virou. Geraldo atrasou a oferenda este ano. Você foi chamado antes da hora certa. Você viu o que não devia ver. E agora? Ela baixou a xícara devagar. Agora o bicho sabe o seu rosto. Mauro deveria ter ido embora. Deveria ter pedido transferência, igual Rodrigo. Deveria ter engolido aquilo e deixado a gaveta trancada com a chave no bolso do tenente Adalberto. Mas tinha 20 anos de corporação. E as 3 cópias das fotos no bolso. Na noite de 19 de outubro, ele voltou sozinho. Estacionou a viatura 2 quilômetros antes da fazenda de Geraldo e foi a pé com uma lanterna nova, uma câmera fotográfica emprestada da delegacia, aquela de filme sensível usada em cenas de crime, e a pistola com 2 carregadores extras. A noite estava mais fria do que a anterior. O céu estava encoberto, nenhuma estrela. O cheiro chegou a 300 metros do pasto, mais forte, mais pesado, não mais apenas sangue e terra. Havia algo mais naquele fedor, algo animal, mas não como nenhum animal que ele conhecia, algo almiscarado e quente, como o hálito de algo muito grande que houvesse acabado de comer. Mauro parou atrás de um cerrado de angico. Achou o pasto com a lanterna. Havia um segundo boi. Geraldo havia feito a oferenda com atraso, mas havia feito. O animal estava no centro do pasto, vivo, preso a uma estaca com corda grossa, mugindo baixo, nervoso. E havia algo do outro lado da cerca. Não estava lá quando Mauro chegou. Ele jurou anos depois que não estava lá. E de repente estava, como se a escuridão tivesse condensado até ganhar forma. Alta, irregular, os ombros quase na altura das árvores menores da borda. Desta vez Mauro pôde ver mais. A pele era escura, não negra, não marrom, escura da mesma forma que o barro molhado é escuro, como se houvesse sido feita da mesma substância que a terra. Os braços chegavam quase aos joelhos, as mãos terminavam com dedos longos demais, articulados no meio de um jeito que não era natural. A cabeça era grande, com uma mandíbula proeminente, orelhas altas e pontiagudas. Os olhos, e isso foi o que ficou com Mauro para o resto da vida, os olhos não refletiam a luz da lanterna, não brilhavam no escuro como os de um animal. Eles absorviam a luz, como 2 buracos na face, 2 lugares onde a luz entrava e não voltava. A coisa ficou parada por talvez 2 minutos. Então, devagar, com uma lentidão que parecia calculada, que parecia quase teatral, como se soubesse que estava sendo observada e não se importasse minimamente, ela cruzou a cerca. A madeira não rachou, os arames não vibraram. Ela cruzou como se a cerca não existisse. Caminhou até o boi. O boi parou de mugir. Ficou completamente imóvel. A coisa se abaixou e Mauro, a 300 metros de distância, com a lanterna apagada, segurou a respiração e fotografou. Um clique. A cabeça se virou. Direto para ele. No escuro total, a 300 metros de distância, sem qualquer ponto de referência visual, a cabeça se virou e encontrou com precisão absoluta a posição exata onde Mauro estava escondido. A mandíbula se abriu. O som que saiu não era uivo, não era rugido, não era nenhuma das coisas que os livros de zoologia catalogaram.
Era algo grave, úmido, que parecia vir de dentro da terra, que entrou pelos ouvidos de Mauro e desceu pela espinha como água gelada. Mauro correu. Pela primeira e única vez em 20 anos de corporação, Mauro Esteves correu. Correu pelos 2 quilômetros de volta à viatura sem olhar para trás, sem parar, sem respirar direito. Quando chegou ao carro, as mãos tremiam tanto que derrubou as chaves 2 vezes antes de conseguir entrar. Ligou o motor e saiu sem acender o farol. Só acendeu o farol quando estava na rodovia. Só parou de tremer quando chegou à cidade. Só então olhou para a câmera na mão direita e percebeu que havia uma marca no dorso da mão esquerda. Uma marca vermelha, longa, como uma queimadura fina, como se um dedo longo e quente, tivesse tocado sua pele de passagem. Mas nada o havia tocado, ele tinha certeza. As fotos foram reveladas 2 semanas depois. Mauro havia esquecido a câmera dentro do carro e só se lembrou quando foi fazer revisão. Das 24 fotos, apenas uma havia revelado. A do clique que ele dera no momento em que a coisa se virou. A fotografia mostrava o pasto, em preto e branco granulado, o boi no centro, à esquerda do quadro, e à direita, parcialmente fora do frame, cortado pela borda da imagem como se tivesse se movido no milissegundo do clique. Uma mão. Só a mão. 6 dedos. O 6º era vestigial, nascendo da base do mínimo como uma torção da carne. As articulações eram todas erradas, dobradas no meio do osso, não nas juntas. As unhas eram longas, escuras, curvadas para dentro, e a mão estava aberta. Aberta em direção à câmera, em direção ao homem que a segurava, como uma saudação, ou como uma promessa. Mauro levou a fotografia ao tenente Adalberto no dia seguinte. Adalberto ficou olhando para ela por um longo tempo sem dizer nada. Depois foi ao armário, abriu a gaveta, acrescentou a fotografia ao envelope amarelado. Trancou de novo. Você não foi a lugar nenhum na noite de 19 de outubro, disse Adalberto. Não, tenente. E essa câmera nunca existiu. Nunca existiu. E a marca na sua mão? Mauro olhou para o dorso da mão esquerda. A queimadura havia desaparecido. A pele estava lisa, como se nunca tivesse acontecido. Que marca, tenente? Adalberto assentiu. Fechou a gaveta. E nunca mais nenhum dos dois falou sobre o assunto. 30 dias depois, Mauro foi embora de São Roque de Minas. Pediu transferência para Uberlândia, que era cidade grande, com trânsito e violência urbana e problemas que faziam sentido. Antes de ir, passou na casa de Dona Ângela para se despedir. Ela o esperava na varanda, como se soubesse que ele viria. Servia café. Tinha bolo de fubá. O senhor vai embora, disse ela. Vou. Fez bem. Ela tomou o café. Mas precisa saber de uma coisa antes de ir. O quê? Ela o olhou. Aqueles olhos velhos, escuros, que haviam visto décadas de verdades que o resto do mundo preferia não acreditar. O bicho não esquece rosto. Mauro ficou quieto. Mas ele também não se importa. Ela continuou. Não é como a gente pensa que é. Não é raiva, não é ódio. Ele te viu, registrou. Como a gente registra uma pedra no caminho, uma árvore torta. Uma coisa que está no mundo e ele sabe que está. Ela pousou a xícara. Contanto que o senhor não volte à serra em outubro, ele vai continuar só sabendo que você existe. Ela fez uma pausa. É o bastante. É o bastante, repetiu Mauro. Ele foi embora. Viveu em Uberlândia por 11 anos. Aposentou em 2014. Nunca voltou à Serra da Canastra. Nunca, em 27 anos após aquelas noites de outubro,
pisou naquela região. Mas todos os anos, em outubro, acordava às 3 da manhã, sem saber por quê. Ia à janela, olhava para a rua, e lá, invariavelmente, havia algo. Não uma figura, não a coisa do pasto. Só uma marca no vidro da janela, como se um dedo longo articulado no meio do osso, tivesse passado do lado de fora do vidro enquanto ele dormia. Uma linha única, uma saudação, ou um lembrete. Eu sei que você existe. O diário de Mauro Esteves termina aí. A última entrada é de outubro de 2014. Depois, as páginas estão em branco. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois da aposentadoria. Ninguém da Polícia Militar de Minas Gerais atende quando perguntam sobre o arquivo de São Roque de Minas de 2003. E o fazendeiro Geraldo Brás faleceu em 2009. Causas naturais, diz o atestado. Mas quem foi ao velório conta que o caixote estava fechado e que ninguém soube explicar por que estava fechado. E o funcionário da funerária que preparou o corpo pediu demissão no mesmo dia e nunca deu entrevista e nunca mais falou sobre o assunto. Dona Ângela ainda mora em Vargem Bonita, 71 anos agora. Toda noite acende uma vela no jantar. Toda noite fecha todas as janelas antes das 10. Se você for visitá-la e perguntar sobre o lobisomem da serra, ela vai te servir café com bolo de fubá. Vai te olhar com aqueles olhos escuros e velhos e sábios. E vai dizer: tem certas perguntas que a resposta não vale o preço. Então ela vai se levantar, ir até a janela, olhar lá fora por um segundo e fechar o trinco. E se você olhar rápido antes da janela se fechar, você vai ver, no vidro, do lado de fora, uma linha fina, recente, como se um dedo tivesse passado enquanto ela estava de costas. E aí você vai entender por que ela fecha as janelas e por que você devia ter ficado em casa. Boa noite, durma bem e não deixe nenhuma janela aberta.